Meus queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos vocês. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos estejam conosco, nos envolvendo, nos trazendo paz, trazendo harmonia, nos trazendo equilíbrio e, acima de tudo, bom ânimo. Precisamos de bom ânimo para a nossa caminhada, para a nossa jornada evolutiva. Prazer imenso, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, desfrutando das vibrações, não só do plano espiritual, mas de vocês encarnados principalmente, que tem essa energia material nos cedendo e tão necessária para nós, para o nosso sustento espiritual. Desde já agradeço imensamente o carinho de vocês, as vibrações, e peço humildemente aos bons espíritos que me auxiliem para que a gente consiga realizar o estudo da noite de hoje. E como a Mônica já falou, nós recebemos a tarefa de estudarmos um pouquinho sobre Allan Kardec. Nós ouvimos falar bastante nesse nome, principalmente quando chegamos na doutrina espírita. Allan Kardec, a doutrina kardecista, como muitos preferem dizer, como muitos se utilizam dessa expressão, centro kardecista ouvimos falar também, e muitas pessoas ouvem esse nome e não entendem, não conhecem. Mesmo nós, que já frequentamos a casa espírita, que estamos estudando a doutrina espírita, muitas vezes não conhecemos a história, não conhecemos um pouco mais a respeito deste nosso irmão que não criou a doutrina espírita. Allan Kardec, como nós chamamos, teve um papel fundamental, que foi o de organizar os ensinos trazidos pelos espíritos. Esse foi o papel dele, um de codificador, ou seja, de organizador dos ensinamentos. Allan Kardec não criou, ele não trouxe absolutamente ensinamento nenhum de si mesmo, mas sim aqueles que ele recolheu dos espíritos. E então nós vamos, na noite de hoje, estudar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua obra e da sua importância para a nossa doutrina, para a doutrina que nós estudamos hoje em dia e que tem nos auxiliado imensamente na nossa caminhada, principalmente nos momentos mais difíceis. Como eu falei, a doutrina espírita não foi criada por Allan Kardec. Nem ela é obra tão somente dos espíritos. A doutrina espírita, ela é uma ciência, ela é uma filosofia, ela é um conjunto de princípios naturais, ou seja, fazem parte da natureza e foram criados por Deus, nosso Pai, que criou todo o universo. Nós não temos o poder de criar absolutamente nada. Só quem tem o poder de criar é Deus. E foi Deus que criou o universo, que criou as suas leis. E a doutrina espírita, ela vem nos mostrar a existência dessas leis. Vem revelar para nós as leis existentes no universo, criadas por Deus e que até então nós não conhecíamos. E Jesus Cristo nos mostra isso. Nós começamos lembrando a passagem do Consolador Prometido, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 3. E é uma passagem que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Nessa passagem do Evangelho de João, o Cristo nos dá o seguinte ensinamento, e vamos nos situar em primeiro lugar. E nesse momento aqui, Jesus está falando para os seus apóstolos. Já é um momento de despedida. O Cristo, já sentindo que estava aproximando aquele momento que ele retornaria ao plano espiritual, que a sua passagem pelo plano físico, pelo plano material já estava se encerrando, ele começa a se despedir dos seus discípulos e dos seus apóstolos. E naquela reunião mais íntima, naquelas reuniões que ele tinha apenas com os seus apóstolos, ele falava desse momento que estava chegando.
Em uma dessas reuniões, um desses encontros de despedida, o Cristo diz então aos seus apóstolos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Então, nesse instante, que o Cristo, repito, estava ali se despedindo já dos seus apóstolos, já estava no seu discurso de despedida, ele promete que enviaria um outro Consolador. E aí nós devemos perceber que o Cristo se utiliza da palavra outro Consolador, porque ele era um Consolador. O Cristo vem com a missão de nos esclarecer, vem com a missão de nos trazer a lei do amor a Deus acima de todas as coisas, e a lei do amor ao próximo como a si mesmo. E essa lei de amor serve absolutamente para nos consolar. E esse é o papel do Cristo, um grande consolador, aquele que aliviou as dores, os sofrimentos, as angústias dos mais carentes, dos mais sofridos, dos mais angustiados. Por aí a gente vê que o seu discurso inicial foram as bem-aventuranças. Os primeiros ensinamentos do Cristo, os primeiros ensinamentos morais do Cristo, foram as bem-aventuranças, onde ele faz ali um grande discurso de consolação aos aflitos. Então o Cristo era um grande consolador, que o Pai, nosso Criador, nos enviou já para nos aliviar as dores, os sofrimentos, as angústias naquele momento. E o Cristo, sentindo que era hora de partir, que era chegado o momento de partir, ele então consola mais uma vez aqueles que o amavam muito e que já sentia muito a sua partida, e enviaria um outro Consolador a fim de ficar eternamente conosco, todos nós. O Cristo, sendo um espírito que estava fazendo uma passagem material pela terra, não poderia ficar eternamente materialmente conosco, ele precisaria retornar ao plano espiritual. E agora ele fala de um Consolador que este não poderia ficar conosco eternamente. Esse Consolador são os ensinamentos. Assim como os ensinamentos do Cristo nos consolaram, os demais ensinamentos, e como ele mesmo disse, ele não poderia dizer naquele momento, viria mais tarde para nos consolar e ficar eternamente conosco. E o Cristo, quando se refere a este outro Consolador, ele diz que o mundo ainda não pode recebê-lo porque não o vê e não o compreende. Quando Jesus diz isso, ele estava se referindo justamente ao plano espiritual. Nós, seres corpóreos, nós espíritos encarnados, enquanto estamos nessa situação de encarnados, nós só percebemos o mundo material que está à nossa volta, a não ser os médiuns. Mas nós, os comuns, os que não somos dotados de mediunidade, que não temos a dom da visão, não percebemos esse plano espiritual. Nós percebemos o plano material, o que está à nossa volta. O que nós não vemos, nós não percebemos, não tomamos conhecimento. E o mundo, há 2000 anos atrás, não tinha a menor condição de compreender esse mundo espiritual. Por isso que o Cristo falou sobre ele vagamente. Obrigado, Mônica. O Cristo falava no reino dos céus, numa vida após a morte, mas ele não deu detalhes sobre essa vida, de como seria esse reino dos céus, porque nós não víamos e não tínhamos condições de compreender. Então ele fala o que nós tínhamos condição de começar a compreender naquele momento, o restante deveria ficar para mais tarde, quando nós evoluíssemos, quando nós desenvolvêssemos as nossas capacidades. E só então, quando o mundo se desenvolveu em ciência, um pouco em tecnologia e principalmente em filosofia, onde o homem começou a pensar,
aonde o homem, no momento que o homem começou a utilizar a razão e a questionar, é então o momento que o terreno estava preparado para tomarmos conhecimento desse mundo que nós não vemos e por isso não temos conhecimento. Então, assim, esse Consolador que o Cristo prometeu, são esses ensinamentos, essa quantidade de ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram e que hoje, então, a gente pode ter conhecimento de uma forma mais profunda. Hoje nós já sabemos sobre a reencarnação, já sabemos sobre a vida após a morte. André Luiz, nas suas obras escritas por Chico Xavier, narra para nós detalhadamente sobre as cidades espirituais, sobre as nossas condições após a morte. Então nós podemos tomar conhecimento desse mundo espiritual que esses olhos materiais não veem, mas que a nossa razão já pode tomar conhecimento. Então, quando é chegado esse momento em que o homem se desenvolve principalmente em filosofia, em pensamento, como eu disse, pouco em tecnologia, ele começa a utilizar a razão, é o momento chegado, então, do Cristo enviar esses ensinamentos. O homem já podia, então, tomar conhecimento, ele já tinha condições. E para isso, então, foram convocados centenas de espíritos foram chamados para trabalhar junto com o Cristo. Não apenas para o Cristo, mas junto com o Cristo. De forma que o Cristo, ele preside essa falange de espíritos que foi convocada para trazer para o mundo material os ensinamentos que nós precisávamos receber. Muitos desses espíritos trabalharam desencarnados, trabalharam no plano espiritual, mas alguns precisaram reencarnar para então, exercendo um papel no plano físico, no plano material, pudessem colher, pudessem receber os ensinamentos que vinham do plano espiritual. Assim foram os médiuns, aqueles que serviram de intermediário entre os espíritos e nós, os encarnados, entre os encarnados daquela época. E também foi convocado espíritos nobres, espíritos preparados, que teriam a função difícil de reunir todos aqueles ensinamentos, agrupar todos aqueles ensinamentos de forma que pudesse ficar compreensível para nós. Era um mundo novo que vinha aos nossos olhos. Era algo totalmente desconhecido que nós tomaríamos contato. E por isso precisaria ser muito bem organizado, muito bem enfeixado para que a gente pudesse compreender. E um desses espíritos é este homem que nós passamos a chamar de Allan Kardec. Porém que não é seu nome verdadeiro, não é o seu nome de registro, não é o seu nome de batismo. Allan Kardec é um pseudônimo, foi um nome criado por ele mesmo a partir do momento que ele editou o primeiro livro, a primeira obra da doutrina espírita. Então, assim, nós temos dois momentos na vida desse homem. Antes da edição do primeiro livro, da primeira obra, onde ele passou a se denominar, a ser chamado de Allan Kardec, e aquele momento antes, aquele momento que ele era um ser humano como todos nós, e que nós devemos tomar conhecimento, porque nos ajuda a compreender principalmente a profundidade e a importância da doutrina espírita. Então nós vamos aqui começar por esse ensinamento que ele deixou para nós. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Essa é a conclusão que este homem, que teve esta grande missão, tirou após receber dos espíritos todas as lições. Depois de receber todos os ensinamentos da doutrina espírita, ele chega à conclusão que a felicidade que todos nós desejamos, que todos nós queremos, pode ser alcançada ainda nesta vida, se nós nos esforçarmos para nos melhorar.
nos colocando então a felicidade como consequência de uma melhora pessoal. Nós somos capazes de alcançar a felicidade se nós nos tornamos melhores. E quanto mais nós nos tornamos melhores, quanto mais nós progredimos, mais felizes nós nos tornamos. Essa é a conclusão e o ensinamento que ele deixa para nós. Demorou um pouquinho, mas foi. Vou pular porque eu apertei 2 vezes. Então nós vamos começar relatando alguns pontos importantes para nós sabermos. É interessante. O nome verdadeiro deste homem que hoje nós chamamos de Allan Kardec, que nós conhecemos como Allan Kardec, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Este é o nome de registro, o nome de batismo. E ele nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Geralmente, no mês de outubro, nós tiramos para lembrar, para relembrar, para estudar Kardec, porque é o mês que nós comemoramos o seu aniversário. Ele estaria completando 217 anos, completou, né, no domingo, no último domingo, 217 anos do seu retorno a este mundo físico, quando então ele reencarna com esta missão, com esta tarefa. E esse nosso companheiro era descendente de família católica, de nobres e dignas tradições. A família do senhor Hippolyte era uma família conhecida na França, principalmente na cidade de Paris. Seu pai e a sua mãe, os seus ascendentes, foram seus pais, senhor Jean-Baptiste Antoine, não sei se é essa a pronúncia correta, Rivail, e dona Jeanne Louise Duhamel. Seu pai era um juiz de direito e a sua família se destacou bastante na área jurídica, como advogados, como juízes. Como eu disse, era uma família conhecida e de renome, respeitada na França. Seu pai era juiz e grande número de seus antepassados se distinguido, na advocacia, na magistratura e nos problemas educacionais. A sua mãe também, uma senhora também dedicada ao lar, mas escritora, uma pessoa também de uma grande cultura, e certamente isso não se deu em vão. Nós sabemos que o nosso companheiro, um espírito já bem preparado, um espírito que já tinha vivido e se desenvolvido e tinha uma grande capacidade, renasceu num lar preparado justamente para que ele tivesse um impulso na educação, para que ele pudesse se desenvolver o máximo possível nos seus estudos e principalmente numa família bem ajustada, numa família que o levasse a uma boa educação para que ele tivesse o preparo necessário para a sua missão que ele viria a desenvolver. Nós sabemos também que Allan Kardec, melhor dizendo, Hippolyte Léon, ele nasceu na cidade de Lyon, mas ele não cresceu na cidade de Lyon. A sua mãe estava passando por uma gravidez difícil, ela precisava de repouso, e então ela sai ela sai de Paris, e ela vai para uma cidade do interior, uma cidade mais tranquila, para que ela pudesse ter uma gestação mais em harmonia, e ela pudesse então ter um parto mais tranquilo. Então ele nasce na cidade de Lyon, mas a sua família era de Paris. E depois a sua família retorna para Paris e é lá que ele então recebe as suas primeiras instruções. Aos 10 anos de idade, ele deixa a companhia dos seus pais, sua mãe o leva para a Suíça, para a cidade de Yverdon, aonde então ele vai receber os seus ensinamentos. Na Suíça, nessa cidade, tinha um castelo chamado, conhecido como Castelo de Yverdon, aonde o ensino ele era muito mais desenvolvido e ele acontecia de uma forma diferente, ele acontecia de uma forma especial. E os pais, a mãe de Allan Kardec principalmente, do Hippolyte Léon, desejando que o filho recebesse a melhor das instruções, o leva para a Suíça, para que ele pudesse então se desenvolver nesse castelo. E o nosso companheiro, já desde criança, já bem desde cedo, demonstrava
alguns traços da sua personalidade bastante interessantes. Consta da sua biografia que, desde criança, ele se demonstrava altamente inteligente, perspicaz, observador, compenetrado de seus deveres e responsabilidades, demonstrando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos. Isso ainda criança. E nós sabemos que o espírito traz de outras vidas a sua bagagem. Quando a gente reencarna, a gente não deixa o que a gente aprendeu, o que a gente desenvolveu para trás. A gente não deixa guardado no plano espiritual. A gente traz e nós utilizamos essa bagagem. E os nossos, as nossas crianças hoje em dia têm mostrado muito isso. O nosso planeta tem recebido espíritos até mesmo de outras galáxias que estão vindo reencarnar para nos auxiliar no progresso. E nós já vemos as crianças despontando com grande inteligência, com grande preparo em todas as áreas. E assim, há 217 anos atrás, nós já tivemos uma criança que se demonstrou exatamente dessa forma, com essas características. E justamente por demonstrar essas aptidões, que a mãe resolveu levá-lo para a Suíça, para o castelo de Yverdon, para que todo aquele cabedal pudesse ser aproveitado, para que não fosse desperdiçado e ele pudesse então desenvolvê-lo. E ali então nós temos o professor do senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o dono do castelo de Yverdon, o que trouxe um novo método de ensino e que estava sendo propagado na Europa. O senhor Johann Henrique Pestalozzi, que nasceu em 1746 e desencarnou em 1827. E o lema de instrução, o lema de ensino desse professor era: o amor é o eterno fundamento da educação. Então vejamos, século XVIII, ele já tinha esse princípio: o amor é o eterno fundamento da educação. Ele não acreditava que absolutamente nada no mundo poderia dar bons frutos se não tivesse como base o amor. E em seu colégio, então, havia um clima justamente de fraternidade, onde todos os alunos viviam num clima de fraternidade, onde não havia aquela distância entre o mestre e os alunos, entre aquele que estava ali na posição de professor e o que estava na posição de aluno. Todos conviviam de uma forma muito amigável e muito fraternal. E justamente o nosso companheiro Hippolyte Léon Denisard Rivail, aos 10 anos de idade, foi fazer parte dessa escola e foi lá então que ele desenvolveu os seus estudos. Eu trouxe ali as fotos, os registros desse castelo, a escola modelo da Europa, onde línguas, raças, crenças, culturas e hábitos diferentes se misturavam. As crianças e os jovens aprendiam a lição da fraternidade, da igualdade e da liberdade. Então nós vamos ver culturas e hábitos diferentes se misturavam e já eram respeitados. E hoje nós ainda vivemos essas dificuldades de respeito às diferenças. Até hoje nós sofremos com isso e até hoje nós vemos situações bárbaras, onde nós não sabemos respeitar a diferença, não sabemos respeitar o outro por causa das diferenças. E lá nessa época já era esse convívio de respeito às diferenças, onde todos, com todas as suas características, já conseguiam viver e aprender com fraternidade. E ali nessa escola, nosso companheiro Hippolyte Léon Denisard Rivail já começou a desenvolver bastante toda a sua inteligência e adquirir um cabedal de conhecimento. O nosso companheiro falava francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês, poliglota. E nós sabemos
Por aí nós já percebemos que para nós aprendermos línguas, para que a gente aprenda uma quantidade enorme, é necessário ter uma plasticidade cerebral. Muitas vezes a gente tenta e não consegue, porque o nosso cérebro não tem esse desenvolvimento. A neurolinguística nos explica hoje que muitos reencarnam já com essa condição cerebral, onde o cérebro tem conexões de neurônios que permite, que facilita o aprendizado. Então, as pessoas conseguem aprender porque já tem um desenvolvimento neurológico, um desenvolvimento neuronal, cerebral, que possibilita esse aprendizado. O nosso companheiro, sendo um espírito missionário, sendo um enviado do Cristo para realizar uma missão, trouxe essa capacidade física que lhe deu condições de desenvolver todo esse aprendizado. Professor no Liceu Polimático nas cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Porém, a gente percebe que o conhecimento dele não era específico, não era limitado, ele tinha uma grande, era vasto o seu conhecimento. Ele dominava várias áreas do conhecimento. Ele foi autor de diversas obras sobre educação adotadas na Universidade de França. Por aí a gente vê a qualidade das suas obras. As obras que ele escreveu, eram obras respeitadas e de excelente qualidade e que eram utilizadas nas universidades francesas. Ele fundou em Paris um instituto semelhante ao de Pestalozzi, tendo como sócio um de seus tios. E ele era um apaixonado pela educação. Ele gostava de educar, ele gostava de ensinar. E ele levou então para a França o mesmo método de ensino que ele viveu na Suíça com Pestalozzi. Só que, infelizmente, ele precisou ter como sócio uma pessoa, senão ele não conseguiria fundar, e foi justamente esta sociedade que o levou a uma situação econômica, financeira difícil mais tarde. Hippolyte Léon Denisard Rivail se interessou também pelo magnetismo. Lá no ano de 1715, um médico austríaco chamado François-Auguste Mesmer, ele acreditava no magnetismo das pessoas. Ele acreditava que com a imposição das mãos, nós poderíamos liberar energias, magnetismo chamado na época, e esse magnetismo poderia curar a doença de terceiro. Repito, isso lá em 1775. E ele estudava sobre esse magnetismo e ele dizia: de todos os corpos da natureza, é o próprio homem que com maior eficácia atua sobre o homem. E ele acreditava que somente o homem era capaz de curar, não os medicamentos, mas a ação do homem, a energia, o magnetismo. E Hippolyte Léon Denisard Rivail se interessou pelo magnetismo e começou a estudar as obras de Mesmer. Ele começou a se interessar por isso. E por aí nós já percebemos um fato interessante. O magnetismo, ele é invisível. Quando nós entramos na sala do passe para tomar o passe, nós geralmente não vemos a energia sair das mãos do médium e chegar até nós. Mas nós simplesmente acreditamos que estamos recebendo. É algo que nós não vemos. É o mundo invisível que o Cristo já falava. O mundo que o homem não vê, não o percebe, porque ainda não tinha condições. Mesmer, ele já começa a estudar esse mundo invisível, mas que ele tem a certeza que existe. Ele não via o magnetismo, mas ele tinha certeza da sua existência e dos seus efeitos, e que esses efeitos poderiam ser positivos. E Hippolyte Léon segue o mesmo caminho. Embora fosse um homem voltado à educação, um homem estudioso das ciências, ele também tem o seu lado, vamos dizer assim, qual é a palavra? Místico, onde ele acredita no invisível, onde ele acredita naquilo que foge aos nossos olhos. E ele se interessa, ele estudava a sua aplicação e os seus efeitos.
Mesmer, vamos ler então ali, dedicou-se a longos estudos científicos, chegando a dominar os conhecimentos de seu tempo, época de acentuado orgulho intelectual e ceticismo. As pessoas só acreditavam naquilo que podia ser visto, que podia ser provado pela ciência. Em 1775, após muitas experiências, Mesmer reconhece que pode curar mediante a aplicação de suas mãos. Acredita que dela desprende um fluido que alcança o doente. Isso lá no século XVIII, em 1775. Ele já acreditava nisso e ele já ensinava isso. Hippolyte Léon Denisard Rivail se dedicava também a esse estudo. O nosso irmão e companheiro foi casado com a senhora Amélie Gabrielle Boudet, nascida em 1795 e desencarnada em 1883. E para quem é bom de conta, já percebeu que ela era 9 anos mais velha do que ele. E assim, então, aquele jovem, Hippolyte Léon, se casou jovem com uma mulher 9 anos mais velha, e segundo consta em sua biografia, ele mesmo dizia que muito do que ele conseguiu porque tinha a mulher ao lado dele, o auxiliando, dando pleno apoio. E ela foi realmente uma figura extraordinária e fundamental para o sucesso da sua missão. Ela o apoiou desde o início e durante todo o tempo. E eles passaram, inclusive, passaram por dificuldades financeiras e ela sempre o apoiando. E assim as mulheres hoje em dia afirmam que ele só conseguiu o que conseguiu porque tinha ela ao seu lado. E eu não discordo. Mas nem tudo são flores na vida de absolutamente ninguém. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos pelos nossos sofrimentos. O Cristo sofreu, todos os missionários, mensageiros sofreram ao longo de suas existências. E Hippolyte Léon Denisard Rivail, este homem missionário que veio uma tarefa importantíssima, também não teve uma vida de flores, um mar de rosa. Ele também passou por diversas situações difíceis. Por isso eu trouxe essa imagem ali do mar em fúria, de um mar agitado, porque muitas vezes as nossas vidas passam por momentos iguais a esse, por momentos de agitação. E nós não podemos desistir. Nós precisamos seguir em frente, porque tudo vai passar e nós vamos alcançar o nosso objetivo. E esse nosso companheiro, ele teve a falência do seu instituto de educação. O seu tio, que era o seu sócio, contraiu dívidas, e essas dívidas foram aumentando, e Hippolyte Léon Denisard resolveu então vender tudo aquilo que ele tinha para que ele pudesse pagar as dívidas contraídas pelo seu tio. Então ele precisou se desfazer do seu sonho, que era da educação, do seu instituto, para liquidar essas dívidas, mas ele fez questão de honrar todos os seus compromissos. Ele teve a falência do comércio, onde havia aplicado o que sobrou do seu dinheiro. O pouco que lhe restou, ele abriu um comércio, mas esse comércio também veio à falência, ele não teve sucesso, e ele então, para sobreviver, passou a se entregar à contabilidade de 3 casas comerciais. Ele fazia a contabilidade em sua residência de 3 casas comerciais e ele sobrevivia desse trabalho. Escrevia à noite sobre gramática, aritmética, livros para estudos pedagógicos, traduzia obras inglesas e alemães e preparava os cursos de Levi Alvarez. Ministrava cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia. Ele dava aula em sua casa, em sua residência, para aquelas crianças de famílias pobres que não tinham condição de pagar. Ele recebia e ele ensinava. E mesmo vivendo situação financeira difícil, mesmo tendo muita tarefa, mesmo dormindo pouquíssimas horas por dia, ele ainda tirava o momento, já mesmo antes de conhecer a doutrina espírita, de conhecer os ensinamentos do Cristo, praticar a caridade. Já tinha isso fluído, ele já tinha isso dentro dele.
ele não aprendeu com os espíritos, ele apenas relembrou. Ele já tinha esses conhecimentos. E assim, então, a vida dele não foi absolutamente nada fácil. Até então, que chega um momento que na França e em outras partes do mundo começam a acontecer os fenômenos das mesas girantes. Nos salões de festas, principalmente de Paris, aonde a alta sociedade se reunia para as suas festas, para as suas confraternizações, para as suas noites sociais, as mesas de madeira simplesmente ganharam vida de uma hora para outra. As mesas que estavam espalhadas pelo salão começavam simplesmente a subir e até o teto e de lá despencavam, sem nenhuma explicação. Outras saíam girando, dançando pelo salão como se fosse um casal a bailar. E evidentemente que isso chamou a atenção de muitas pessoas e virou simplesmente festa. As pessoas passaram, a frequentar esses salões para assistirem as mesas dançarem, as mesas girarem, e era simplesmente um momento de descontração, era um momento de alegria, de festividade. As pessoas não viam absolutamente nada por trás daquilo, a não ser talvez um efeito de eletricidade, um efeito de magnetismo, algum truque de mágica que estava servindo para distrair. Mas essas mesas passaram a responder perguntas. De uma forma ou de outra, elas começaram a responder e a trocar, a fazer um intercâmbio com as pessoas. E aí então o negócio já ficou mais divertido ainda, pois as mesas respondiam a perguntas. Se elas queriam dizer que sim, giravam para um determinado lado. Se elas queriam dizer que não, giravam para o outro lado. Se elas queriam dizer que sim, batiam com o pé 2, 3 vezes. Se quisessem dizer que não, batia com o pé uma outra quantidade de vezes. E as pessoas foram percebendo que havia lógica, que havia uma inteligência. Então aquela notícia começou a se espalhar. As mesas respondem de forma inteligente a perguntas feitas a elas. E foi justamente isso que chegou aos ouvidos do senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail. As mesas respondem às perguntas. Ele falou: impossível. Mesa não tem cérebro, não tem nervo. Se ela não tem cérebro, não tem nervo, ela não pode pensar, muito menos responder. Há alguma coisa por trás disso. E a primeira coisa que ele pensou, brincadeira de alguém que por um truque de mágica, talvez por cabos escondidos, eletricidade, está provocando esse alvoroço. Não tenho tempo para isso, não vou me dedicar a isso, e não foi assistir. Um homem extremamente ocupado. E ele então não se deteve com isso. Só que outras pessoas também sérias, outras pessoas também dedicadas ao estudo de forma séria, chamaram a atenção dele. Olha, eu vi e realmente é impressionante. E não tem nada por trás das mesas. Há algo realmente muito interessante. E essas pessoas sérias, conversando com ele, convenceram que ele fosse assistir. E então ele vai uma determinada noite e ele fica de longe, assistindo, e ele percebe que há algo de bastante interessante por trás daqueles movimentos. E ele começa então a se dedicar ao estudo, ele quer descobrir o que está acontecendo. Como era um homem dedicado à ciência, ele pensou primeiramente em eletricidade ou magnetismo. Mas ele viu que não tinha nenhum cabo, não tinha absolutamente nada movimentando as mesas. E era realmente estranho. E as próprias mesas, então, começam a dizer que são os espíritos que estão por trás dela e são eles que estão movimentando a mesa e respondendo às perguntas. Os espíritos se manifestam, os espíritos se mostram, os espíritos dizem por meio da mesa: olha, nós estamos aqui, somos nós que estamos movimentando a mesa e nós queremos conversar com vocês. São os espíritos que se mostram. E então, por meio de código de pancadas, as primeiras
perguntas são feitas, as primeiras perguntas são feitas e os espíritos respondem por meio de pancadas. Até então, os próprios espíritos dizem que eles não precisariam continuar se utilizando daquelas mesas enormes, pesadas, e poderia ser desenvolvidos outros instrumentos, seriam mais fáceis de ser manipulados e que seriam muito mais úteis e muito mais eficazes na sua missão. E assim eles mesmos dão a ideia de se construir as pranchetas escreventes. Pranchetas que tinham na ponta um lápis. E os médiuns colocavam as suas mãos de leve sob a mesa só para que o magnetismo pudesse passar para a prancheta e os espíritos pudessem atuar. E assim então aquele lápis escrevia. Então aquele método difícil, arcaico, por meio de pancadas, foi substituído pelas escritas. E Hippolyte Léon Denisard Rivail, que utilizou na grande maioria dos seus trabalhos duas médiuns, Julie e Caroline Baldin, uma de 14 e a outra de 16 anos de idade. Duas médiuns extremamente jovens, que se doavam como instrumento, que doavam a sua mediunidade para que as perguntas pudessem ser feitas e nos fossem dadas as respostas. Perguntas de ciência, perguntas extremamente difíceis, respostas que nós não fazíamos ideia, muito menos aquelas duas jovens de 14 e 16 anos de idade. Então, o que dava força, o que demonstrava a veracidade de que a resposta, o raciocínio, estava vindo do invisível, estava ali, justamente porque aquelas meninas não faziam a menor ideia daquilo que estava sendo respondido. Certa vez, essa prancheta, ela girou e parou com aquela ponta voltada para Hippolyte Léon Denisard Rivail, que estava no salão observando, ele não estava fazendo parte nesse momento. E ela aponta e começa a escrever. E os espíritos escrevem a seguinte frase: tu és o operário que reconstruirás aquilo que foi destruído. E essa mensagem, então, foi compreendida que se dirigia àquele homem que estava lá observando naquele momento. Os espíritos diziam que cabia a ele a missão de reconstruir aquilo que havia sido destruído. E o que havia sido destruído? O que havia sido destruído foi, ou era, o cristianismo. O Cristo trouxe a sua mensagem de amor, principalmente ao próximo, a sua mensagem de fraternidade, mas o homem foi progredindo e seus ensinamentos foram sendo esquecidos. E nós vivíamos agora no momento que a razão, o raciocínio, mandava em absolutamente tudo. Nós estamos na França, no século XVIII, no século do iluminismo, aonde a razão é que ditava absolutamente tudo e que o homem estava querendo se apartar completamente da igreja. Queria deixar de lado todos os dogmas, todos os mandamentos da igreja, porque não via razão. Olha o que eu vou fazendo. Em absolutamente nada daquilo. Então o homem se afasta completamente de Deus. Era preciso trazer o cristianismo de volta. Era preciso ressurgir com os ensinamentos do Cristo. Era preciso fazer o Cristo reviver, reconstruir o cristianismo. Esta a obra da doutrina espírita. Trazer a mensagem do Cristo de volta. E foi nesse momento que Hippolyte Léon Denisard Rivail se sente chamado. É a hora que ele percebe que cabe a ele se dedicar àquele estudo onde ele vê seriedade e que ele passa então a se dedicar com afinco, onde ele passa a se dedicar de corpo e alma ao que os espíritos vinham trazendo. O espírito que se autodenominava Zéfiro, deu-lhe uma comunicação na qual lhe dizia tê-lo conhecido em uma precedente existência,
quando viviam juntos nas Gálias. Ele se chamava então Allan Kardec. Esse espírito então disse a Hippolyte Léon Denis Rivail que ambos já haviam vivido juntos no passado, antes de Cristo, e que nessa existência ele se chamava Allan Kardec. E esse nome então ficou na cabeça de Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele havia em outra existência se chamado Allan Kardec. E como a amizade que lhe havia votado só fazia aumentar, prometia-lhe esse espírito secundá-lo, ou seja, auxiliá-lo na tarefa a que era chamado. Para a gente ver que as amizades, verdadeiras amizades, são duradouras. Elas não desaparecem, elas permanecem, né? Todos os nossos relacionamentos, eles permanecem pela eternidade. E essa amizade entre esse espírito e Allan Kardec permaneceu, e agora ele permanecia ao lado para auxiliá-lo na sua missão. E foi com o auxílio não só desse espírito, mas de muitos outros, que então o nosso companheiro Hippolyte Léon Denis Rivail organiza os ensinamentos dos espíritos nessas obras. O Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Além da Revista Espírita e de outras obras e artigos para jornal que o nosso companheiro escrevia, sempre envolvido, sempre auxiliado por esses espíritos que o acompanhava o tempo todo. O Espírito da Verdade diz uma vez a Hippolyte Léon Denis Rivail: a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos, e a tua é rude. Disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Ou seja, todos aqueles ensinamentos antigos, todas aquelas leis antigas trazidas pelo próprio homem e que estavam impedindo o progresso da humanidade, precisavam ser quebradas, precisavam ser destruídas. E os novos ensinamentos, a verdadeira lei precisava ser trazida. E fazer essa agitação no mundo certamente não seria nada fácil. E os espíritos alertaram ao nosso companheiro. Então aqui eu vou já dizer de uma vez que então Hippolyte Léon Denis Rivail, quando ele organiza o primeiro livro, como nós vimos, o Livro dos Espíritos, e todo o livro tem o seu autor, nesse momento ele para pensar. Aquela obra não era dele, não havia sido escrita por ele, apenas organizada. Era a obra dos espíritos. Então ele não queria colocar o seu nome, porque o seu nome já era conhecido e da sua família em toda a Paris, em toda a França. E ele então não se vê no direito de utilizar do seu nome naquela obra. E é nesse momento então que ele se lembra de Allan Kardec, aquele nome que foi dito a ele, e ele diz então: vou me utilizar então desse pseudônimo. E em vez então de assinar aquela obra com o seu nome verdadeiro, seu nome de registro e batismo, ele se utiliza de Allan Kardec, que era um nome totalmente desconhecido. Porque ele não queria que o seu nome influenciasse a obra, que as pessoas lessem aquelas obras já com uma determinada inclinação. Se a gente admira uma pessoa, a gente já começa admirando, a gente já tem um olhar positivo. Se a gente tem alguma coisa contra, a gente já tem um olhar negativo. Então, o seu nome pessoal poderia influenciar de alguma forma, ou positivamente ou negativamente. Mas ele queria que as pessoas lessem e estudassem aquela obra de uma forma isenta de qualquer pensamento anterior. Então, ele não coloca o seu nome e ele se utiliza. É aí que surge, então, é aí que nasce, então, Allan Kardec, junto com o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E muitas pessoas dizem que ali então morre o Hippolyte Léon Denis Rivail e nasce Allan Kardec, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Eu posso ir mais quanto tempo? Acabou para agora que já ultrapassei. Dá para fechar. 1000 perdões. Mas é bastante interessante esta nota
que ele escreve para nós, e nós vamos encerrar então com a leitura dela. Olha o que Allan Kardec então escreve. Escrevo esta nota no dia 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada, e verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Os espíritos avisaram. Tenho sido alvo do ódio de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames libelos. As minhas melhores instruções têm sido desnaturadas. Tenho sido traído por aqueles em quem depositar a confiança e pago com a ingratidão por aqueles a quem tinha prestado serviços. A sociedade de Paris tem sido contínuo foco de intrigas, urdidas por aqueles que se diziam a meu favor, e que, mostrando-se amáveis em minha presença, me detratavam na ausência. Disseram que aqueles que adotavam o meu partido eram assalariados por mim com o dinheiro que eu arrecadava do espiritismo. Não mais tenho conhecido repouso. Mais de uma vez sucumbi. Sob o excesso do trabalho, tem-se-me alterado a saúde e comprometido a vida. Entretanto, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, que sem cessar me têm dado provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo, e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, eu devia contar com tudo isso, e tudo isso se verificou. E o nosso irmão, ele desencarna no dia 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, trabalhando. Ele tinha marcado para esse dia a mudança da sua biblioteca. Todos os seus estudos, todos os seus escritos, todos os cadernos que lhe foram passados pelos médiuns faziam parte de uma biblioteca que ficou pequena demais e ele resolve mudar. E ele está nessa biblioteca juntando os livros, quando ele tem um infarto fulminante, cai sobre os livros e é encontrado então morto. E ele então viveu para a doutrina espírita e ele desencarna trabalhando por ela. E hoje nós temos nas mãos essas obras maravilhosas, capazes de nos trazer a verdade e nos fazer felizes, lembrando que nos disse o Cristo e que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Se conhecermos os ensinamentos do Cristo profundamente, seremos felizes desde já nesta vida, como nos disse Allan Kardec. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que os bons espíritos permaneçam conosco, e muito obrigado a todos vocês.